pessoal. Aqui quem fala é o Fernando Garcia, do Liguana Analytics. Agradeço a sua atenção. Hoje eu queria comentar um pouquinho com vocês sobre uma novo layout, né, na nossa tela de templates. Como alguns de vocês devem conhecer, né, os templates são uma função bem bacana, né, do sistema, né, são uma função bem útil que acaba agilizando aí o processo de criação de vocês, né? Então, todo mundo sabe como é difícil criar algo do zero, né? Então, quando você tem um modelo, né, tudo fica mais fácil. Se vocês já mexeram com os templates antes, vocês devem se recordar que os templates ficavam aqui, né, nessa telinha de arquivos, né? E aí você meio que acessava, né, diretamente por aqui, o arquivo, e aparecia uma tela bem pequenininha ali que você podia escolher o seu template, né? Tinha algumas dificuldades, né? Por exemplo, né, a gente não tinha uma pré-visualização do template que você escolhia, né? Então, meio que você selecionava pela questão da descrição, né, se aquilo ali cabia ou não para sua análise, né? Agora, né, a gente reduziu, né, o número de cliques. Então, quando vocês estão aqui na tela principal do sistema, né, o botão de templates está aqui, né, diretamente acessível para vocês, tá? Então, com um clique, vocês já vão para uma tela de templates. Essa tela ficou muito mais atraente, né, e com muito mais espaço aqui, né, para você ter as informações que são necessárias para você entender qual o melhor template para você utilizar, tá? Então, vocês podem ver aqui que foi basicamente uma grande evolução que houve nessa tela. Por exemplo, né, aqui, se você clicar em visualizar a prévia, você acessa aqui uma visualização do template que você vai aplicar, né? Então aqui você consegue ver, né, todos os indicadores que existem, né, nesse template. Então você consegue ver, isso aqui faz sentido para mim, isso aqui não, né? E dentro do que você precisar, você consegue, né, já utilizar o template que você selecionou, tá? Então eu vou voltar aqui um pouquinho para vocês verem, né? Então voltando aqui para o nosso template que a gente estava demonstrando agora para vocês, beleza, né? Gostei, né? Quero utilizar esse template, né? Vou fazer uso dele. Você clica aqui, né? Você pode, antes de você até avançar, né, você pode clicar aqui para ver mais informações sobre ele, né? Então você consegue ver quantas colunas de texto, quantas colunas de número e quantas colunas de data são necessárias. Por exemplo, né, vamos falar aqui das colunas de data. Né, para você aplicar esse template, você tem que ter pelo menos uma data do arquivamento, do encerramento, né, e uma data da distribuição do processo, tá? Mas Fernando, aqui a gente faz a gente usa a data da baixa para fazer essa conferência. Não tem problema, porque tem um processo aqui de depara. Então, se você quiser utilizar, ao invés da data de encerramento, a data da baixa, por exemplo, você vai selecionar a data da baixa no lugar da data de encerramento, tá? Mas é legal vocês terem aí, né, a utilização de alguma função que faça sentido, né, de algum campo que faça sentido para o que você está substituindo, tá? Então, vocês podem ver aqui as colunas de texto, as de números, e aí vocês verificam, por exemplo, se vocês têm um relatório, né, que tem essas informações já vinculadas no seu Ligor Analytics, ou se você vai precisar configurar um novo, tá? Então, se vocês tiverem todas as informações, né, necessárias, você clica em aplicar o template. Clicou em aplicar o template, né, ele pergunta para você fazer a seleção do arquivo que você quer utilizar, então é isso que eu estava falando agora há pouco para vocês, né? Então esse arquivo aí que você verificou ali, se tem as colunas e tudo mais, se ele já está aí no seu sistema, ele vai aparecer aqui, né? Então, por exemplo, aqui no meu caso, eu tenho esse arquivo aqui que eu vou aplicar, né? Então, eu clico em avançar, né? Selecionei ele, clico em avançar. Aí, ele vem para essa tela, né? Vocês vão perceber que aqui já é um pouco mais parecido com aquela tela que a gente já tinha anteriormente, né? Então, vocês vão fazer aí um depara em relação aos dados que você tem na sua base, tá? Então, por exemplo, aqui, valor contingenciado atualizado somatório, né? É algo que eu tenho aqui. O valor de acordo com a condenação eu tenho aqui. O valor contingenciado somatório eu tenho aqui. E aí eu vou fazendo, né, esse depara. Então aqui que eu falei para vocês, né? Então, por exemplo, estava dando um bom exemplo aqui da data de encerramento, né? Então eu não uso a data de encerramento, Fernando, uso a data da baixa. Nessa hora aqui você pode selecionar a data da baixa que tem aí no seu relatório, tá? Então aqui da distribuição, o tipo de processo, o status dele, o resultado do processo, a comarca e o foro. Isso aqui, né, vocês vão ver, tem vários outros templates lá, né? Depois eu vou até mostrar um pouquinho mais para vocês, né? Mas eu quero mostrar como que vocês fazem essa aplicação para vocês entenderem.
natureza, responsável principal. Aqui a gente colocou a empresa principal, né? Mas pode ser, por exemplo, aqui, se você está usando um Legal One Firms, né? Pode ser cliente principal, por exemplo. Pasta, o F. E aqui é o cliente principal, por exemplo, né? Que eu estava usando aqui. Clicou em avançar. Aqui você pode aplicar um filtro, por exemplo, tá, gente? Então eu quero fazer aqui, vamos colocar uma delimitação aqui. Então eu vou colocar a empresa principal, eu vou colocar A2, B3. Vou tirar essas Cs aqui. Então, por exemplo, aqui você consegue fazer um filtro já direto no seu dashboard, tá? Então, eu quero filtrar só os processos ativos. Você pode filtrar só os ativos aqui, tá? Então, vamos colocar aqui teste, só para aqui, para nossa gravação, teste tutorial aqui, que vocês estão assistindo hoje. Concluir. Tá. Aí vocês vão ver aqui, ó, que ele criou, né, para mim, rapidinho, né? Muito rápido. Ele criou um dashboard inteiro aqui para mim, com base naquele modelo que eu selecionei. E aqui ele já está carregando, ó, os gráficos para mim, ó. Tá vendo? Então, se vocês fizerem isso com a base de vocês, né, ele vai gerar já um dashboard para vocês aí já observarem, beleza? Então, aqui eu só vou mostrar mais um pouquinho para vocês, né? Mas essa tela de templates, né, além daquele que eu mostrei, tem, né, diversos outros, né? Aqui eu estou numa versão, né, de aprimoramento do sistema, mas no de vocês aí tem outros modelos que vocês vão poder aí aplicar. Então, por exemplo, aqui é um fluxo de caixa. Você vai usar uma base financeira para aplicar, né? Então, aqui tem por exemplo, de novo aqui financeiro, né? Financeiro anual. Então, esse aqui do financeiro anual, vocês puxam, né? Eu vou até mostrar para vocês aqui quais são os dados, por exemplo, aqui, né? Tem um resuminho aqui para vocês verem, né? Tal. Se vocês voltarem aqui, por exemplo, deixa eu mostrar para vocês quais são os campos. Então, por exemplo, aqui, ó, tem aquela da base de financeiro de vocês, a informação do credor devedor, né, da razão social desse credor devedor, o tipo de obrigação, o plano de contas, né, os movimentos, o status, a classificação de centro de custo, aí os valores a classificar, né, vocês podem utilizar o valor líquido, o valor bruto ou o valor a classificar, o vencimento e os movimentos realizados em, né? Então, você tendo essas informações de financeiro, você já cria, né, um dashboard de financeiro para vocês aí, que traz aí as receitas por cliente, com lucro, despesas, gastos pessoais aí, orçamento e informações de inadimplentes aí, só para vocês verem aí como que é, tá? Aí, ó, um pouquinho. Então, depois vocês dão uma olhada nesse template aí para vocês, tá? Então aqui eu dei só alguns exemplos aí, mas eu queria mais era apresentar para quem não conhecia a tela de templates, né? Agora, e para quem conhecia, né? Tem uma nova versão muito bacana, muito legal, que a gente fez o desenvolvimento aí para ficar mais fácil para vocês utilizarem esse recurso excelente do sistema, tá? Ficou aí à disposição para a gente tirar dúvidas. Quem quiser pode entrar em contato conosco, né, pelos nossos canais aqui. Principalmente aqui vocês podem fazer uso aqui da nossa telinha de suporte aqui e fazer a pergunta de vocês, tá bom? Então, por hoje é isso, gente. Muito obrigado pela atenção. Agradeço aí a vocês. Tchau, tchau.